Olá, pessoas, tudo bem? O vídeo de hoje, então, é uma reflexão sobre eu não acredito em trabalhar para viver, empregos e pagar por uma vida fora das redes. Então, se você quiser vir nessa reflexão comigo, só continuar assistindo ao vídeo. Muito bem, para começar, eu vou me apresentar. Eu sou a Diana Leme, psicóloga, neuropsicanalista clínica e youtuber de neuropsicanálise e criadora de conteúdo por consequência. E no vídeo de hoje, então, a gente vai falar sobre esse tema que eu optei por trazer, né? Até fazendo um extra, eu quis trazer esse tema porque eu entendo que muitos de nós têm empregos que às vezes a gente não gosta, empregos que judiam da gente, empregos que às vezes não fazem sentido e que a gente precisa achar uma forma de conviver, né? Com esses empregos. E de alguma maneira, porque a gente precisa poder comer, né? Então, a ideia desse vídeo é tentar, de alguma maneira, trazer uma reflexão que possa acolher esse desconforto desses empregos e trazer uma reflexão sobre esse emprego de algum, tipo, no intuito de trazer uma forma nova de lidar com ele, de olhar para ele, entende? Então, esse é um intuito base, eu diria, tá? Desse vídeo. Dito isso, eu queria contar por que eu escolhi o tema, né? Então, para começar, a gente vai pensar o que é trabalhar para viver. Eu acho que é uma coisa mais clara isso, né? Mas é a gente trabalhar no que tiver disponível, na maioria do caso de nós, né? Trabalhar no que tiver disponível para que a gente possa manter a nossa vida adulta, né? A nossa família, nós, enfim. Então, acho que essa ideia do trabalhar para viver é isso, né? Dentro desse contexto, isso de uma maneira mais superficial, né? Dentro desse contexto, o que eu quis dizer com esse trabalhar para viver? Da gente viver literalmente em função atrás do rabo, sabe? Tipo, ficar nessa máquina de trabalha para consumir, consome, trabalha para pagar o que consumiu, trabalha para consumir, consome, trabalha para pagar o que consumiu, e a gente não sai dessa roda, né? E a gente perde, a vida passa, a gente acaba, entre muitas aspas, de alguma maneira perdendo a essência da vida, né? Perde muitas vezes até a própria vontade de viver, porque veja, trabalhar só para viver, trabalhar para você pagar o que você precisa para poder trabalhar é uma coisa muito complexa e é o que acontece com a maioria de nós, né? E é uma coisa que eu acho importante a gente pensar, né, para trazer. Então eu queria trazer essa reflexão um pouco mais, um degrau a mais, assim, para frente, mais profundo nesse sentido, assim, né, de não ser só isso, essa ideia social de que sim, todos precisamos trabalhar para poder viver, para poder comer, pagar as contas, enfim, né? E contas, inclusive, que a gente gera por conta desse trabalho, e é meio que nisso que entra um pouco o vídeo, de certa forma, né? E também, como eu falei, essa reflexão para ajudar a gente mesmo a achar um sentido, né? Nesse trabalho que muitas vezes a gente exerce e que é cruel, né? E que pode consumir a nossa própria vontade de viver mesmo. E é por isso que eu quis fazer, né, esse vídeo, como eu falei. Então, a ideia de trabalhar para viver aqui tem todo esse amplo aspecto, né? Não é só o fato de que sim, temos que trabalhar para poder viver, para poder comer. Não, não é só isso. Hoje eu tô falando de algo mais profundo, né? E aí, então, a ideia é que a gente pensar nesse conceito de se vale a pena esse movimento, né? Esse movimento operacional. Do meu lado de cá, enquanto técnica da parte emocional, por assim dizer, ou uma entendedora, compreendedora, estudiosa do nosso funcionamento emocional, a grosso modo dizer que vale a pena emocionalmente, talvez não. Mas a gente não tem essa opção de não trabalhar, né? Então a gente precisa achar uma maneira de coexistir com esse trabalho, de conviver com esse trabalho e de lidar mesmo com esse trabalho, né? E esse é o ponto-chave, assim, né, desse vídeo, assim. E eu acho muito importante a gente entender que, claro, todo trabalho tem um limite, por mais que a gente precise trabalhar para viver, obviamente, todos nós não temos muito como correr, né? Ou pelo menos a esmagadora maioria, talvez, sei lá, o 0,5% da população não precise trabalhar para viver. Trabalhe só com o que gosta, trabalhe se quiser, né? Assim, se for 1% da população, eu considero que é muito, eu acho que é menos, tá? Mas não vou afirmar porque eu não fui atrás das estatísticas, enfim, até porque não é esse o foco do vídeo, né? Mas eu acho importante a gente ter essa noção de realidade, assim. Todos temos que trabalhar para viver, não há o que se possa fazer, né? Ou a maioria de nós, como eu falei. E aí, como é que faz, né? E aí, como é que faz, então, se a gente escolhe e aceita qualquer coisa? Né? Se a gente escolhe e aceita qualquer trabalho. Com isso, eu não tô dizendo que, então eu vou passar fome se eu não aceitar. Não, não é isso. Mas é mais no sentido de também entender qual é o seu limite. Porque tudo bem, todos precisamos comer.
Todos precisamos pagar as nossas contas, nosso teto, nossas coisas, né? Dos nossos filhos, para quem tem filhos, né? Enfim, todos precisamos, todos, ninguém tá ileso disso. A questão é que a gente, em tese, deveria pensar um pouco mais em não literalmente se prostituir por isso, né? E não tô falando aqui no sentido de se prostituir, no sentido neutro, entre muitas aspas, neutro da palavra, entende? No sentido de julgar a profissão de prostituição em si, mas aqui é mais no sentido ruim da palavra, mais pesado da palavra mesmo, né? Aceitar qualquer coisa. É quase que como se a gente estivesse dizendo, então, que a gente aceita qualquer trabalho, qualquer tratativa, qualquer coisa. É muito complicado isso. Eu entendo que não aceitar também seja, porque não dá pra gente ficar sem trabalhar, mas eu também entendo que a gente precisa achar um equilíbrio, né, nisso tudo. E é um pouco sobre isso que eu quero trazer essa reflexão para nós aqui nesse vídeo, né? E aí, então, para ajudar justamente nessa reflexão, para incrementar um pouco mais essa forma de olhar para o nosso trabalho, quando o nosso trabalho obrigatoriamente é muito cruel e às vezes a gente não gosta, né? A maioria, talvez, né? Das vezes a gente não gosta enquanto sociedade, não tô falando de mim aqui, né? Até porque eu amo o que eu faço, felizmente tenho essa sorte, mas não é todo mundo que ama, né? E aí, então, como que a gente dá sentido para qualquer trabalho, né? Como que a gente pode construir essa relação com o que a gente trabalha? Tirando os trabalhos que são, como eu posso dizer, não é cruéis a palavra, mas os trabalhos que não deveriam existir, sabe, que ferem a dignidade humana. Tirando esses trabalhos, eu não vou falar deles aqui, porque senão fica impossível, né? E, enfim, mas pensando apenas num trabalho que não te fez feliz, num trabalho que muitas vezes não faz sentido para você, pensando apenas nesse tipo de trabalho que já é muita coisa e já envolve muitos de nós, a maioria de nós provavelmente. Então, como é que a gente dá sentido para esse trabalho, né? A gente precisa entender que é muito duro, muito difícil isso, né? Mas a vida geralmente ela não pede mesmo pra gente permissão para nos, de alguma maneira, atribuir uma função, né? Às vezes ela pede que a gente seja, que a gente não escolha muito, né? Que a gente não necessariamente aceite qualquer coisa, mas não fique escolhendo tanto, né? Porque faz parte dos processos da vida em si. Mas, saindo um pouco dessa brisa, por assim dizer, né? E falando especificamente como é que a gente dá sentido, quando a gente entende que nunca é sobre o trabalho em si, é sempre sobre o quanto a gente pode se desenvolver nesse lugar enquanto profissional, né? O que a gente tem a oferecer para os lugares que a gente passa, para os empregos que a gente passa enquanto profissionais, né? Como é que a gente pode contribuir, como é que a gente pode crescer. Até no pior trabalho, né? Você pode optar por ser um bom profissional, né? Até no pior trabalho, você pode se dedicar de corpo, mente e alma, assim, naquilo que você tá fazendo, né? E é nesse sentido que eu quero dizer. Se a gente parar de olhar, se a gente parar de julgar, né, o tipo de trabalho que a gente faz, eu entendo que muitas vezes é um trabalho ruim, é um trabalho que a gente não gosta, que a gente detesta, que a gente não aguenta mais. E fazer transição de carreira nem sempre é possível ou mesmo fácil, né? Aliás, nem sempre não, nunca é fácil. Possível pode ser, né? Possível é um pouco menos. É um pouco mais fácil do que fazer a transição, né? Ser possível é um pouco mais fácil. Mas, enfim, né? Então, como que a gente faz, né? Para dar sentido? Quando a gente para mesmo assim de olhar nesse lugar, de julgar o nosso trabalho, né? De julgar e de olhar só as coisas ruins. Nenhum trabalho, absolutamente nenhum trabalho, ou pelo menos eu tô falando dos que não que ofendem a dignidade humana, tá? Pelo amor de Deus. Nenhum trabalho tem só o lado ruim. Todo trabalho tem um lado bom em alguma coisa. Nem que seja os benefícios que oferecem, nem que seja as pessoas que você trabalha. Sabe, assim, alguma coisa de positivo para oferecer esse trabalho vai ter, né? E aí, a gente precisa entender, né? Que uma forma da gente conseguir melhorar essa nossa relação com o trabalho é justamente parar de julgar o que a gente faz, parar de brigar com esse trabalho, no sentido de que se não tem como você iniciar uma transição de carreira agora, se não tem o que você possa fazer, se você não tem saída, entende? Se você não tem saída, então você vai ter que aprender um jeito de, né, assim, de conviver de uma maneira mais saudável com o seu trabalho. Não vai dar para você ficar brigando todos os dias com o seu trabalho. Quer dizer, dá, mas vai te custar a sua saúde mental. E aí, com o tempo, vai só piorar, 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 piorar.
né? Então, o mais interessante seria olhar para esse trabalho de outra forma, né? E olhar para esse trabalho no sentido de como que você pode se edificar enquanto profissional ali. O que de melhor você pode oferecer naquele contexto, sabe? Tanto para as pessoas que você trabalha, porque normalmente o nosso trabalho ele é uma engrenagem, né? Ele contribui para um todo, ele não é um fator isolado. Tem os que são, mas não necessariamente, né? Mas entender como é que você pode se edificar enquanto profissional, né? Como que você pode melhorar enquanto profissional, né? O que você pode fazer enquanto profissional para de fato transformar esse trabalho em algo passível de se conviver, né? E transformar esse trabalho em algo menos insuportável, numa atividade menos insuportável de se fazer. Já que você não tem para onde correr, já que você vai ter que fazer, né? Esse trabalho. E, então, uma forma de olhar para isso é pensar que é uma fase, pode ser longa, essa fase pode durar muitos e muitos anos de fato, como pode ser menos longa do que muitos e muitos anos, mas o importante de tudo isso é entender que você pode escolher qual profissional você vai ser, independente do trabalho que você fizer. Você pode escolher se você vai ser o pior profissional, se você vai ser um profissional mediano ou se você vai ser o melhor profissional que você puder ser. Que não necessariamente vai ser o melhor profissional do lugar, né? É importante a gente ter essa noção. Mas qual profissional você quer escolher ser? Você quer escolher se edificar enquanto profissional a cada emprego novo que você. A cada emprego novo. A cada emprego pelo qual você passar, ou você quer escolher ser o profissional mais ralé que você puder? Menos dedicado. Qual vai ser a sua escolha? E essa escolha vai interferir de fato na sua relação com o seu trabalho. Porque quanto pior você executar o seu trabalho, pior vai ser a sua autoimagem dentro desse trabalho, a sua autoimagem com você, né? E a sua relação com esse trabalho. Porque sempre vai ser nas coxas, sempre vai ser largado, entendeu? É muito importante a gente entender isso. A forma como a gente olha para o nosso trabalho define o nosso trabalho pra gente. Define o tom que a gente vai dar, né? E a forma como tudo isso acontece define quais profissionais seremos. Porque a gente então só vai ser um bom profissional quando a gente tiver um puta trabalho, um trabalho maravilhoso. É só assim que a gente vai ser um bom profissional? Daí, será que a gente vai merecer ter aquele trabalho incrível, já que a gente não se construiu em nada, não se edificou em nada, não melhorou em nada? Entende? Então, é muito importante a gente ter essa noção, né? De, de que escolha a gente vai fazer. E essa escolha vai mudar o nosso dia a dia, vai mudar a nossa relação com o trabalho. Essa escolha, é a partir dessa escolha que a gente vai ter isso definido, tá? É muito importante a gente ter essa noção, né? E por que, então, que eu não acredito, né, tanto nesse trabalho onde você trabalha para pagar o que você precisa usar para trabalhar, né? Tipo, onde você só trabalha para viver, assim, não vai nada além disso, assim, né? Esse trabalho que é mais, assim, te coloca nesse lugar do automático, onde você faz sem pensar quase, né? Você faz há tantos anos, muitas vezes, que já não significa mais nada, né? Que você já faz mesmo sem pensar. E qual que é a relação disso com o automático, né? E por que que isso é tão ruim nesse sentido? Embora eu não goste muito de usar positivo, negativo, ruim, bom, né? Que tem mais a ver com moralidade, mas eu acho importante a gente falar disso aqui. Por que que eu não acredito nessa relação desse jeito e por que que eu acho que ela não é boa para nós, né? E como que entra o automático nisso tudo? Então, eu não acredito nessa relação justamente porque ela fica vazia, né? Ela fica uma coisa onde a gente não pensa mais, onde a gente não constrói nada com ela, onde a gente passa a ter dias vazios, né? O automático contribui para isso. Quanto mais no automático a gente tiver, mais vazio vai ser aquilo que a gente está fazendo. Mais vazio. Por quê? Porque não tem presença. Qualquer coisa que seja que você faça, que não tenha presença, não vai te dar uma sensação de felicidade, não vai te dar uma sensação de preenchimento, não vai, não tem como, entende? Então é importante a gente entender. Eu não acredito nisso nesse formato de trabalho desse jeito, não é nem tanto num tipo de trabalho em específico, mas nesse formato porque ele consome a nossa vida e ele consome o nosso emocional. Quanto menos presente na gente a gente tiver, mais a gente adoece. Via de regra, né? E aí a gente precisa entender o que tá por trás de tudo isso, né? Por que então que a gente fica no automático, além do óbvio que a gente já sabe do momento social que a gente está vivendo, acredito que não seja uma novidade para ninguém, né? A gente tende a ficar mais no automático, mas cada um de nós
foge da presença, do estar presente por algum motivo. Você sabe por que você foge de estar presente nos seus dias? No seu trabalho, na sua vida? Você sabe por que você foge disso? Enquanto a gente não entender o que está por trás do porquê você faz isso, a gente não sai do lugar, né? E eu acho que esse é um dos pontos principais aqui. Conta, a forma como a gente se relaciona com o que quer que seja, nos conta muito sobre a gente. Inclusive sobre a forma que a gente se relaciona com a gente, entende? É muito importante, assim, isso, sabe? Pra gente entender muito, tanto sobre a gente quanto com a nossa relação com as demais coisas da nossa vida, né? E aí, então, como que a gente faz para viver melhor? Porque, como eu falei, né? Poucos de nós têm a opção de escolher o trabalho que vai executar. Poucos de nós têm o privilégio de trabalhar com o que gosta, ou mesmo de gostar do que faz. Porque às vezes você não trabalha com o que você sonhou, mas você gosta do que você faz. Poucos de nós, eu gostaria muito de verdade, de coração, que fossem todos, que todos nós tivéssemos a possibilidade de amar o que a gente faz, de fazer aquilo com propósito, com significado. E fazer com propósito e significado não é essa parafernália de trabalho ideal que você sempre sonhou, não é isso. Não é isso, tá? Pelo amor de Deus. Então, como que a gente faz para viver melhor nessa engenhoca toda que é a vida, né? Especialmente relacionado ao trabalho. De fato, atribuindo um significado para aquele trabalho, seja ele qual for. Por mais desafiador que ele seja, sabe? Por mais que ele não seja gostoso, por mais que você não goste. No que aquele trabalho pode contribuir? Qualquer trabalho tem que contribuir. Tirando os que oferem a nossa dignidade. De novo, não estou falando desses, tá? Pelo amor de Deus. Mas todo trabalho tem alguma coisa para contribuir, né? E às vezes a gente pega ódio do trabalho, às vezes a gente não quer fazer e tudo bem, assim, mas é importante a gente entender o que esse trabalho tem a oferecer, como é que eu posso crescer enquanto pessoa nesse trabalho. E é esse significado que você vai dar se você olhar para ele de outro jeito. Entende? Se você não tem como sair desse trabalho, se você não tem como construir uma transição de carreira, se não tem o que você possa fazer neste momento, então tá feito. E se tá feito, a melhor coisa que você pode fazer por você é achar uma maneira de lidar, de coexistir com esse trabalho. Uma maneira mais leve, uma maneira mais saudável. Entende? Não vai adiantar ficar dando cabeçada, não vai adiantar ficar brigando, não vai adiantar. Só vai te desgastar, te machucar e não vai adiantar. Então, eu sugiro isso, né? Que a gente olhe para os nossos trabalhos de uma maneira diferente. Que a gente entenda o que está por trás, muitas vezes, dessa necessidade de fazer o trabalho no automático, né? Porque se a gente for pensar, a gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando. Se a gente sempre estiver no automático, então a gente nunca vai estar presente. Então a nossa vida vai ser vazia sempre. É realmente essa a escolha que a gente vai fazer? É isso? Entendem o que eu tô querendo dizer? Enfim, considero muito importante essa reflexão. Não consigo nem, como eu posso dizer, externar o quão importante eu acho de fato. E por isso que eu quis fazer esse vídeo, assim, né? Justamente por isso. Então, de fato, quanto mais a gente refletir sobre a forma, sobre com que a gente trabalha e o entender no que aquele trabalho pode contribuir pra gente, melhor vai ser a nossa relação com esse trabalho. Mais significado ela vai ter, mais feliz a gente vai ficar ao executar, né? E melhores profissionais vamos ser. E quanto melhores profissionais nós formos, geralmente, não é sempre, mas geralmente tem uma chance mínima da gente ser minimamente reconhecido por isso. E às vezes ter a oportunidade de migrar para o trabalho que a gente gostaria, ter a oportunidade de receber melhor por isso, de ter o mínimo de reconhecimento por isso. Não sempre, não, a gente não tô falando de meritocracia aqui, pelo amor de Deus, é outro assunto muito mais complexo, mas eu tô falando de formas viáveis e possíveis de você melhorar a sua relação com o seu trabalho, tá? E é isso, então, concluindo, depende da forma como você vai olhar para ele. E depende do porquê você foge tanto dele, o que tá tão difícil, o que tá doendo tanto, que te leva a fugir, né? O automático, lembrem, sempre que houver um movimento nosso no automático, é uma fuga. E daí a gente tá fugindo do quê? E daí você tá fugindo do quê? É muito importante a gente entender isso, tá? Então, esse vídeo ficou bem mais longo do que costuma ficar, mas é porque eu tinha muitas coisas a falar e eu espero, do fundo do meu coração, ter contribuído na sua relação com o seu trabalho, ter contribuído de alguma forma na sua vida. Eu espero que ajude verdadeiramente vocês esse vídeo,
qualquer dúvida, qualquer extensão de reflexão, qualquer conversa que vocês queiram ter aqui embaixo nos comentários, são muito bem-vindos a comentar. Eu tô aqui à disposição para que a gente possa pensar em trazer cada vez mais significado e propósito e preenchimento mesmo emocional para nossa vida, tá bom? Espero de todo o coração ter ajudado. Deixa aqui as suas percepções. Se quiser compartilhar a sua história também vai ser muito bem-vindo. Tem os meus contatos aqui embaixo, caso vocês queiram uma ajuda mais personalizada. E é isso. Eu espero de verdade ter ajudado. Contem comigo, tô aqui com vocês para ajudar da melhor maneira que eu puder. Se tiverem sugestões de outros temas que vocês queiram que eu traga, só deixar aqui embaixo para mim também, tá bom? Tô à disposição de verdade. E é isso. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Fui. Tchau.